Boa noite a todos. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, do livro Os Mensageiros. E essa semana a gente vai ler o capítulo 39, Trabalho Incessante. Para quem não lembra, semana passada a gente estava lendo sobre o sono, que é o trabalho deles após o sono, quando eles dormem, que ali na casa da Dona Isabel, o trabalho continua. E o espírito sai do corpo, ele vai em busca de algum parente, em busca de ajudar, e às vezes até se perder também nas futilidades, Trabalhos incessantes. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se estendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador que o espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a um grande cooperativo de desencarnados e ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual. O dia raiava, agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Então, assim, essa parte aqui eu achei interessante porque é bom, não sei se vocês lembram, que no capítulo anterior, não sei se foi nesse ou foi no outro, que ele vem falando, que quando chove, os espíritos, eles têm medo, Eles têm medo daquela chuva e tudo, e eles tentam refugiar nas casas, Tentam refugiar, às vezes, até mesmo nesses lugares de boates, lugares onde a afinidade deixa eles entrar, Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. Então a gente às vezes vê uma casinha tão simples, e pensa, nossa, não dá nada por aquilo, E na verdade o interior dela, assim, aos olhos espirituais, a grandeza que era aquela casinha, Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho, por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sufrar o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a a só, pelo haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quando devera e deixou-se empolgar nas entidades maléficas que lhe traziam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada no negócio e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e a isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na costa uma noite inteira na minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com o grupo de tarefa permanente, ajudado por infatigáveis operários no bem. Então, assim, a filha dela tinha perdido o esposo, não tinha muito tempo, e logo em seguida perdeu a mãe também. E assim, e junta com as tribulações do dia a dia, toda a gente deixa nossa baixa sintonia, por isso vem dizendo, orai e vigiai, Então, assim, a mãe tentava se aproximar dela, podendo ajudar ela, só que ela não sentia a sintonia da mãe. E a mãe, por ser um espírito ainda não muito preparado, ela não conseguiria fazer o trabalho sozinha no encontro à noite. E o grupo que ela trabalhava não tinha essa condição de fazer esse preparo. Quão interessante que é
essa casinha, esse ponto, né, de apoio que tantos outros lugares têm também, né? E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou o Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus ouvidos carinhosos de mãe. Estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas da terra. Neste núcleo há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Neste instante, dois camaradas que não haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos singular simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei, retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condição de vir até aqui. Então, assim, um dos participantes, né, que estavam lá na casa, eles tinham que ir porque eles iam fazer um outro trabalho de evangelização, estudos evangélicos, né? Há também semelhante tarefa, indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já havia há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que essa oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Então, assim, o trabalho sempre vai ter, né? Aquele que quer trabalhar para o bem sempre vai ter trabalho. Jesus sempre vai manter o trabalho para a gente, né? E assim, e aqui o auxílio, né? Ali também teria o auxílio dos irmãos sofredores desencarnados para poder ajudar. Então, assim, igual ele falou aqui, o próprio Jesus já dizia: há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que essa oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Você, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? Interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos como nós fazem aqui estágio de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e aos que se encontrem no clima de boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Então, assim, aquele irmão que está sempre disposto a aprender, é sempre disposto a trabalhar, ele vai ter outros lugares também para poder, não vai ficar só estacionado num posto trabalhando, ele sempre vai estar procurando evoluir cada vez mais, ajudando mais ao bem, né? Sempre vai ter um lugar para trabalhar. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos que com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não, Degar e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Neste ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você ao Degardo a melhor observância no nosso critério doutrinário. Seria inútil trazer aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos ouvidos da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intuições de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Então, assim, não adianta às vezes a gente ver uma pessoa ou assim, você tentar ajudar aquele que não quer ser ajudado. Essa é a verdade, né?
Isso não é falta de caridade, é compreensão do dever, porque às vezes você vai estar tentando ajudar e ele vai estar atrapalhando o trabalho, né? Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muitos que vocês amem, há algumas entidades ociosas ou irônicas, não facilitem os abusos dela. Ajude-ne de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidade para isso. Não arrastem o grupo à dificuldade. Não se esqueça de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou, desapontado. Recebemos a demonstração justa. É porque, visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Edgar e eu temos alguns parentes encarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Milário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para a reflexão séria, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestam ambos, porém, tão desejo de renovação que ouvimos acima de tudo a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco e sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio a estudos evangélicos tentará assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentimos-nos à vigilância, surpreendidos pela cooperação dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Então, assim, ele no intuito de ajudar uns parentes, né, um tio, mais um primo, achou, assim, deixou o amor falar mais alto, né? E o primo, mais o tio, não estava interessado em ser ajudado naquele momento, né? E o intuito deles tá lá aprendendo e quis tumultuar, quis usar a comunicação da irmã lá e tumultuou mais ainda. Só que assim, os vigilantes estavam lá, né, os guardiões amigos, eles tomaram conta da situação e controlaram, mas assim, foi perdido um tempo que poderia ter sido feito um trabalho mais edificante, foi perdido. Então, onde eles foram advertidos, que então assim, não basta só porque eu amo, eu quero, eu gosto do meu parente, eu quero ajudar meu parente, se meu parente não quer ser ajudado. Então, às vezes você deixa o sentimento falar mais alto e esquece o seu comprometimento com o bem, com o ideal, com Jesus, né? Com Deus. Meu Deus, exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova! Assim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor, como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, requerer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui um significado positivo, para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Então, assim, não é proibido você ajudar, não é proibido você ter aquele sentimento pelo seu irmão, seu parente, uma pessoa, e você querer ajudar ele. Às vezes você não pode interceder por ele, mas você pede a ajuda de um outro irmão, interceda por ele, na medida que é a proporção que ele poderá ser ajudado, né? Aqui nesse caso, ele não iria ser, ele foi interceder por eles e atrapalhou o trabalho. Então, assim, acima do amor vem o dever, o amor sentimental da gente vem o dever para com Deus. Então, assim, para quem quer caminhar aos caminhos de Deus, você tem um compromisso, você tem um dever, você tem que cumprir. Não que vai deixar para trás aqueles que você ama, né? Muito pelo contrário, você pode ajudar de outra maneira, mas não atrapalhando o dever que seria aquela tarefa, né? Então, assim, agora eu vou dar espaço para quem quiser comentar.